Espiritualidade no mundo do trabalho. O nosso tema deste quarto encontro é o que a espiritualidade tem a ver com o mundo do trabalho, definindo os termos religião e espiritualidade, ou mais precisamente, espiritualidade e religião. Acho muito importante que a gente faça essa conceituação, porque não é uma expressão simples e automática, não é uma escolha aleatória o tema espiritualidade no mundo do trabalho. É o próprio tema do nosso fórum, é exato, porque o que queremos dizer é não há religião no mundo do trabalho, e sim a espiritualidade no mundo do trabalho. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Muito embora, no senso comum, provavelmente quando se usa a expressão espiritualidade, as pessoas já logo pensam em religião e, infelizmente, poucas pessoas, quando ouvem a palavra religião, pensam em termos mais abrangentes de espiritualidade. Por isso eu queria gastar um pouquinho de tempo agora, no início da nossa reflexão, para tentar definir corretamente, ou pelo menos lhes dar um conceito e uma compreensão dessa distinção entre espiritualidade e religião. Em termos básicos, espiritualidade é uma dimensão humana universal. A espiritualidade é uma realidade humana que está presente tanto no Dalai Lama, quanto no Billy Graham, quanto no Papa Bento XVI, quanto no Edir Macedo, tanto quanto em você, quanto em mim. A espiritualidade é algo como, por exemplo, racionalidade, que todo ser humano tem, corporeidade, que todo ser humano tem, corpo, tem razão e tem espiritualidade. Então, espiritualidade é uma dimensão humana, universal, geral, é aquilo que temos em comum. Agora, a religião é a maneira como nós organizamos a nossa espiritualidade. A religião é a maneira como nós sistematizamos a nossa vivência de espiritualidade, ou a dimensão espiritual da nossa vida, e como nós organizamos essa prática, ou como nós expressamos a nossa espiritualidade. Basicamente, a religião, qualquer que seja ela, está fundamentada em 3 pilares: dogmas, ritos e tabus. Os dogmas são as crenças. Por exemplo, quando a gente fala em ressurreição ou reencarnação, nós estamos falando de uma crença religiosa. Você acredita em vida depois da morte? Nós estamos falando de um dogma, de uma crença religiosa. Quando nós falamos assim, transmigração da alma, pluralidade de mundos habitados. Quando nós falamos que Deus é triuno e falamos da trindade, nós estamos falando de uma crença própria do cristianismo. Quando nós falamos em que Deus não é triuno, Deus é uma só pessoa, nós estamos falando, por exemplo, do judaísmo, estamos falando, por exemplo, do islamismo. Inclusive, as chamadas religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, os judeus, por exemplo, consideram que nós cristãos, nós não temos um só Deus, nós temos 3. E nós dizemos, não, nós temos 3 pessoas, mas essas 3 pessoas são um só Deus. Isso nós estamos falando aqui de como nós compreendemos o divino e como nós conceituamos o universo espiritual. Estamos falando das nossas crenças. Então, por exemplo, o homem, o ser humano, ele é bom, ele é naturalmente mau, ele é neutro, ele é ambíguo. O que é o ser humano? O cristianismo vai dizer que o ser humano foi criado bom e se tornou mau
alguém vai dizer, não, isso não é verdade. Então nós estamos aqui no nível das crenças, debatendo crenças, isso aí é religião. Quando nós falamos, por exemplo, dos ritos religiosos, nós estamos falando como é que nós cultivamos a nossa relação com o nosso Deus. Quais são as nossas cerimônias? Quais são os nossos rituais? Como é que nós falamos com esse Deus? Esse Deus, ele gosta que as pessoas batam palmas. Esse Deus, ele exige que as pessoas se penitenciem. Esse Deus gosta que as pessoas façam romarias para lugares sagrados. Ou esse Deus não tem lugares sagrados? Então nós estamos falando de rituais. Nós acendemos velas ou não acendemos velas? Nós usamos colares e fitas ou não usamos colares e fitas? Nós buscamos a Deus no silêncio ou num culto barulhento? Numa celebração barulhenta? Nós estamos falando aqui do nosso ritual. Quais são os nossos rituais? Tem música? Não tem música? Quais são as nossas palavras que são próprias para as nossas cerimônias religiosas? Então nós estamos falando dos ritos. E terceiro, nós falamos dos tabus. O que é que esse Deus proíbe, o que é que esse Deus permite? Em outras palavras, para nós, dentro da nossa tradição cristã, o que é pecado, o que não é pecado? O que é proibido, o que é permitido? O que agrada a Deus e o que é que entristece ou suscita ou desperta a ira de Deus? Então nós estamos falando dos tabus, nós estamos falando de código moral, nós estamos falando de regras de comportamento. Então todas as religiões, elas têm seus dogmas, seus ritos e seus tabus. E nós não podemos levar religião, ou pelo menos na minha opinião, nós não devemos levar religião para o mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho é um mundo de pluralidade religiosa. Então não convém que eu seja coordenador de uma equipe de vendas e distribua uma fita do Senhor do Bonfim, dizendo, olha, para batermos as nossas metas desse trimestre, todos nós vamos usar a fita do Senhor do Bonfim e seremos abençoados pelo Senhor do Bonfim. Também nós não podemos levar, ou pelo menos na minha opinião, não devemos levar para o ambiente de trabalho um pai de santo para fazer um trabalho ali na sala da chefia, quando a gente quer ver o chefe pelas costas. Da mesma forma, a gente não deve levar um pastor para fazer oração e ler a Bíblia com todos os funcionários, porque você imagina que nessa pluralidade religiosa que está presente no mundo do trabalho, e assim acredito que deve ser, nós vamos criar mais conflitos e confusões do que aproximações e unidade. Então, religião é um assunto que, no meu modo de ver, deve ficar fora do ambiente do trabalho. Mas a espiritualidade não. Nós devemos levar em conta a dimensão espiritual da pessoa humana. Porque se a espiritualidade é uma experiência universal, é aquilo que nós temos em comum, nós somos seres espirituais, todos nós. Nós devemos nos perguntar, por exemplo, que tipo de experiência religiosa melhor facilita o nosso desenvolvimento espiritual e a melhor expressão da nossa espiritualidade. Como é que nós organizamos em termos de religião isso aqui que é espiritualidade? Na minha opinião, algumas experiências religiosas, alguma forma de organizar a espiritualidade, isto é, algumas crenças, alguns ritos e alguns tabus, atrapalham o desenvolvimento espiritual. Outras facilitam. Então, na busca de uma experiência religiosa, nós devemos nos perguntar, qual experiência religiosa favorece, facilita a minha peregrinação espiritual? Para que isso seja respondido, nós devemos entender o que é ou como se define essa nossa espiritualidade. O que é a espiritualidade no ser humano?
Assim como humanidade é aquilo que nos faz humanos, espiritualidade é aquilo que nos faz seres espirituais. Então a pergunta é: onde está a nossa espiritualidade? Como é que nós sabemos que nós somos seres espirituais? E eu queria sugerir para vocês dois homens que têm me ajudado a compreender a questão da espiritualidade. Um deles é Paul Tillich e o outro é Viktor Frankl. Isso porque, quando eu comecei a discernir e perceber que havia diferença entre espiritualidade e religião, religião e espiritualidade, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a me perguntar sobre o que é essa tal espiritualidade e como é que ela se manifesta na experiência humana. A grosso modo, cheguei à conclusão que, basicamente, a espiritualidade, conforme traduzida nas experiências religiosas, elas têm a ver com ou verdade ou poder. O que quero dizer com isso? No começo da minha experiência religiosa, em que eu queria um recurso de uma tradição religiosa para organizar, desenvolver e expressar a minha espiritualidade, eu achei que espiritualidade e religião se uniam no conceito de verdade. Verdade no sentido de crenças. Quem está com a verdade? Os budistas, os islâmicos, os católicos, cristãos, os judeus, os hindus, o hinduísmo. Quem é que está com a verdade? E eu achava que religião tinha a ver com verdade. E achava mais, que o cristianismo tinha a verdade. Que aquelas coisas que o cristianismo ensina são a verdade. A verdadeira descrição do universo, do mundo, de Deus, da pessoa humana, por que que as coisas são como são, como as coisas devem ser. E eu achava que se eu soubesse afirmar as crenças do cristianismo, eu estava fazendo afirmações verdadeiras a respeito da realidade. Então, no começo, eu pensava em termos de verdade e mentira. Todo mundo que concorda com a minha fé cristã tem a verdade. Quem discorda da minha fé cristã tem a mentira. E eu tenho que convencer todo mundo que discorda de mim que eu tenho a verdade e que a pessoa que discorda tem a mentira. Então eu tenho que fazer ela concordar comigo. Então a minha experiência religiosa estava articulada em volta desse conceito de verdade. Bom, a minha formação religiosa é protestante, é cristã, de tradição reformada, protestante, mais precisamente no nosso Brasil, evangélica, eu sou evangélico. Então eu tenho a verdade. Só que num determinado momento, eu percebi que além da verdade existia um outro conceito. Poder. E que a religião ensinaria para mim como acessar um poder transcendental ou transcendente, um superpoder que nós chamamos Deus. E dentro da tradição cristã, protestante,
evangélica, nós conhecemos o segmento pentecostal, ou neopentecostal, que enfatiza a pessoa do Espírito Santo. Então eu achei, num determinado momento, que religião tinha a ver com poder. Porque não bastava que eu descrevesse de maneira correta e exata o mundo, Deus, as pessoas, as relações. Descrever não bastava. Crer corretamente não bastava. A verdade era pouco. Eu tinha que acessar um poder espiritual, um poder divino, que acessado por mim, agiria em meu favor. Me daria, por assim dizer, uma vantagem competitiva em relação a você, por exemplo, que estivesse concorrendo comigo à mesma vaga de emprego. Então, se eu sou um cristão, que creio que Deus é um poder, que me abençoa, que me protege, que me favorece. Na briga de currículos, os nossos 2 currículos podem ser tão bons, mas eu tenho uma vantagem competitiva que você não tem. Eu comecei a perceber que definir religião em termos de verdade e poder não atendia às minhas questões existenciais e não atendia à vida. Não atendia à vida. Inclusive, eu comecei a achar que falar de religião em termos de verdade e poder, paradoxalmente, significava ao mesmo tempo uma prepotência, uma arrogância, e uma covardia, e uma fuga. Arrogância porque eu comecei a achar que eu não apenas era capaz de racionalmente explicar o divino, explicar o mundo, explicar a vida e traduzir a complexidade da vida humana em princípios racionais e lógicos e dizer: Deus é assim, o ser humano é assim, a vida funciona assim, e isso é a verdade. Se você não concorda, você está enganado e eu estou certo. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a achar que isso era de uma prepotência, de uma arrogância, que começou a me causar um certo constrangimento e um certo embaraço. E segundo, começou a me causar embaraço eu acreditar que eu tinha o divino como uma vantagem competitiva. E que Deus ia me abençoar e deixar de abençoar você. Que Deus iria abençoar a minha fábrica e iria prejudicar a sua fábrica. Que Deus iria abençoar a minha padaria e prejudicar a sua padaria. Que esse poder divino, ele escolheria aqui entre nós quais de nós mereceriam sucesso profissional, êxito na carreira, lucro nos negócios, e quais de nós ficariam amargando um movimento sem deslocamento na vida profissional, e qual das nossas padarias ia fechar. Eu comecei a achar que essa reivindicação do divino em meu favor e do poder divino em meu favor também era arrogante e prepotente. Ter o monopólio do divino começou a deixar de fazer sentido para mim. E ao mesmo tempo, estas duas expressões, verdade e poder, começaram a soar para mim como expressões de covardia, de fuga, até de uma certa infantilidade. Porque a questão da verdade como fundamento da experiência religiosa tenta ou tentaria
organizar racionalmente aquilo que não é passível de ser organizado. 2 exemplos. A ambiguidade do nosso coração e da nossa natureza humana e a contingência do nosso mundo. Nós somos seres que se expressam no mesmo instante, no mesmo dia, na mesma roda de conversa, de maneira sublime e de maneira mesquinha. Nós estamos falando com alguém de maneira sublime, nobre, grande. E ao mesmo tempo nos viramos para cá e tratamos esse alguém de maneira estúpida, mesquinha. Nós conseguimos ser honestos e desonestos na mesma conversa. Hoje eu estava andando pelas ruas de São Paulo e vi uma pichação num muro da cidade, aqui na Avenida Sumaré. E a pichação dizia o seguinte: a verdade é que você mente todo dia. E eu pensei, é verdade. A verdade é que você mente todo dia. Nós somos assim. Querer enquadrar a natureza humana, o comportamento humano, a passionalidade humana, o espírito humano, em determinados princípios, o ser humano é assim, A, B e C, não faz sentido. Se você quiser perdoar uma pessoa, siga os seguintes passos: 1, 2, 3 e 4. Não faz sentido. Não funciona dessa maneira. O nosso coração, ele é selvagem. A nossa interioridade, ela é cheia de luzes e sombras. Não dá para a gente generalizar o ser humano e explicá-lo por completo. Quanto mais o divino. Quanto mais o divino. O divino não é passível de ser explicado racionalmente. Agostinho dizia o seguinte: se você entendeu Deus, não foi Deus. Se você pensa que entendeu Deus, não é de Deus que você está falando. Deus transcende. E segundo, a contingência da vida. E essa contingência do mundo em que a gente vive, eu também li no muro do cemitério do Araçá. Quando cheguei, aliás, o próprio cemitério do Araçá é uma expressão concreta de um mundo contingente. O cemitério do Araçá, ele reúne pessoas que morreram aos nossos olhos, fora do dia, fora da época, morreram injustamente, algumas outras mereciam ter morrido no lugar delas e elas mereciam estar vivas até hoje, e nós não temos explicações por que um morreu e o outro sobreviveu. Mas o próprio cemitério já é um campo em que mostra a contingência da vida humana. Mas lá no muro do cemitério do Araçá, eu estava com exatos 17 anos, quando vim para o seminário, para a Faculdade Teológica Batista, aqui em Perdizes, em São Paulo, e passando ali na Avenida Doutor Arnaldo, no cemitério do Araçá, tinha a seguinte pichação: olhe ao redor. Estranho, né? E eu me identifiquei muito com o sujeito que fez aquela pichação. Eu falei, que bom que não apenas eu acho esse mundo muito estranho. O mundo é estranho. O mundo, ele é cheio de fenômenos e fatos para os quais não existe, pelo menos dentro da nossa racionalidade, uma lógica e uma justificativa plausível. E essa ambiguidade humana e essa contingência do mundo são, inclusive, 2 grandes argumentos para aqueles que não creem em Deus. E nós que cremos em Deus, não podemos usar Deus. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu estou contando para você a minha tradição e a minha peregrinação espiritual e religiosa. Pelo menos para mim não faz sentido querer usar nem a verdade e nem o poder, a verdade a respeito do divino e o poder divino, para escapar, fugir
da ambiguidade da vivência humana e da contingência do mundo em que nós vivemos. Eu dou razão aos camaradas que falam que Deus pode ser um patrocinador de covardes, mas dou muito mais razão, principalmente de ter estudado o livro do Eclesiastes, como fiz recentemente, a expressão do professor Luiz Felipe Pondé, que diz, lendo o Eclesiastes, que o Eclesiastes, o livro da Bíblia, o livro do Eclesiastes, deixa muito claro que o Deus de Israel não gosta de covardes. E aí foi que eu encontrei Paul Tillich e encontrei Viktor Frankl, que me deram uma outra chave e me ajudaram a entender e me tiraram do meu desespero religioso. E que me ofereceram um novo caminho ou uma nova janela para que eu pudesse enxergar a minha experiência religiosa cristã de maneira compatível com a minha percepção da espiritualidade. E a chave que eles me deram foi sentido. A espiritualidade e a experiência religiosa se unem na palavra sentido. O Paul Tillich fala que nós buscamos algo que dê sentido à nossa vida e à nossa existência humana. E o Viktor Frankl fala que essa é a grande fome da alma humana. Sentido. E sentido com duas conotações: direção e significado. O que é sentido? Direção e significado. Por exemplo, direção. Quando eu pergunto, qual o sentido dessa avenida? Norte ou sul? Em que direção vai essa avenida? Estou perguntando direção. Quando eu digo assim, Avenida Paulista, em que sentido? Consolação ou Paraíso? Eu estou perguntando em que direção? Qual percurso eu faço? Em que direção eu vou? Mas significado na conotação de aquilo que vale a pena, aquilo que faz sentido, aquilo que justifica o meu engajamento, aquilo que justifica o meu esforço, aquilo pelo que vale a pena viver, aquilo pelo que vale a pena eu me sacrificar, aquilo que para mim tem significado, é aquilo que para mim tem sentido. Então, nós buscamos em nossa vivência humana, e tanto o Tillich quanto o Viktor Frankl, eles dizem para nós que o que demonstra que nós, seres humanos, somos seres espirituais, é que nós temos fome de sentido. Nós precisamos nos organizar na vida. Nós precisamos adquirir um senso de direção. Nós precisamos de balizamentos para as nossas decisões, para as nossas escolhas. O Viktor Frankl tem uma expressão muito interessante. Ele fala que nós, seres humanos, nós temos liberdade e responsabilidade. Nós somos livres para tomarmos decisões. E temos capacidade de responder à vida. Responsabilidade nesse sentido, de capacidade de dar respostas. Eu sou um ser que tem responsabilidade. Eu tenho condição de responder à vida conforme a vida se apresenta para mim. E eu preciso saber como responder. Onde eu vou buscar uma referência para responder à vida? Onde eu vou buscar força? Onde eu vou buscar sentido para fazer as minhas escolhas, para dar os meus passos, para construir a minha biografia? E onde eu vou buscar referência e fundamento para dizer para mim pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer? Quando eu devo dizer sim, quando eu devo dizer não? É isso que me faz um ser espiritual. É quando eu questiono a existência humana e me pergunto a respeito de qual é o sentido.
Qual é o sentido da existência humana? O que é que orienta e baliza a caminhada humana e a peregrinação humana? E o que é que realmente vale a pena para a vida humana? Em outras palavras, quando é que é melhor morrer do que continuar vivo? Quando alguém diz assim, eu prefiro morrer, essa pessoa está fazendo uma afirmação de sentido último da sua existência. Eu prefiro morrer a negar o meu amor aos meus filhos. Eu prefiro morrer a negar o meu amor à minha mulher. Eu prefiro morrer a negar o meu Deus. Eu prefiro morrer a negar a minha pátria. O que é que realmente, quando eu tenho que escolher entre a minha própria vida e outra realidade qualquer, qual é o critério que eu uso para fazer essa escolha? É disso que nós estamos falando, de espiritualidade. Onde eu vou buscar esse sentido? Para nós cristãos, nós vamos buscar em Deus. Porque somente Deus pode justificar o sentido último, o sentido mais inegociável da nossa existência. O Paul Tillich, inclusive, vai dizer que tudo aquilo que não é Deus, mas que você submete a sua existência a esse algo que não é Deus, esse algo para você é um ídolo. Ele não merece que você sacrifique a sua existência por esse algo. Não merece. Por isso é muito importante nós entendermos o que é espiritualidade. E essa beleza da espiritualidade como a busca de sentido e a necessidade de nós encontrarmos na nossa experiência religiosa a referência de sentido. E aí, eu penso que a experiência religiosa, para nós, cristãos, não tem a ver com crenças corretas e verdades, e não tem a ver com acessar um poder que nos favorece. Tem a ver com o nosso sentido. Tem a ver com o nosso sentido. E nisso eu quero citar as palavras de Jesus. Nisso eu quero citar as palavras de Jesus quando ele diz: eu venci o mundo. Ele não diz, eu interpretei e expliquei o mundo. Ele não diz isso. Também ele não diz, eu consertei o mundo. Eu ajustei o mundo para que ele não fira nenhum de vocês. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, eu venci o mundo. Em outras palavras, e se eu olho para a pessoa de Jesus como a minha relação que dá sentido à minha existência, é em Jesus que eu encontro a minha referência para viver e morrer. E é em Jesus que eu encontro a minha referência de sentido para enfrentar o mundo e a vida, quaisquer que sejam eles. Para vencer a ambiguidade da minha própria natureza humana e vencer a contingência do mundo em que eu vivo. Em outras palavras, ofereço a você uma seguinte figura. A sensação que eu tenho quando eu converso com pessoas religiosas
é que elas estão para a vida, assim como aquele guardanapo dobrado está para a mesa bamba do restaurante. Sabe quando a mesa do restaurante está fora de esquadro e fora de prumo, e que o garçom que você chama, ele dobra um guardanapinho e coloca embaixo de um dos pezinhos da mesa? Aí a mesa ganha estabilidade. Eu acho que há pessoas que usam a religião como esse guardanapo dobrado para fazer com que aquilo que está fora de controle, aquilo que é contingente, aquilo que é ambíguo, aquilo que é incerto, se conserte, se aprume, se ajuste, fique explicadinho, explicadinho, explicadinho. Tenha razão lógica para tudo. E tenha um favor e um poder que venha em nossa direção para fazer a nossa mesa ficar estável. Quando eu olho para a religião e a experiência religiosa cristã como fonte de sentido, eu encontro na pessoa de Jesus e na minha experiência religiosa que em Jesus eu tenho uma fonte de coragem existencial para conviver com a mesa bamba. Eu consigo conviver com a maldade e a bondade humanas. Eu consigo conviver com um mundo contingente, violento, desorganizado, desestruturado. A minha fé me faz vencer o meu medo. A minha fé me dá orientação para as minhas escolhas na minha vida, para o rumo que eu sigo, os meus sacrifícios, as minhas respostas positivas e negativas, o que eu aceito, o que eu acolho, o que eu rejeito, nesse mundo contingente e nessa existência humana ambígua. Por isso é que a palavra sentido faz toda a diferença para mim, tanto para o conceito de espiritualidade, quanto para o conceito de experiência religiosa. Por isso é que acredito que um João de Barro não tem questões de sentido. O João de Barro não fica em pé no alto de uma árvore, olhando para o universo, perguntando que sentido há na vida. Um pardal, ele não fica num fio de uma rua de São Paulo, olhando para baixo, pensando como Albert Camus pensava. Será que eu me mato? Será que eu não me mato? Será que faz sentido continuar vivo? Um bicho não faz essas perguntas. Uma coisa não faz essas perguntas, um ser humano faz. A minha vida está orientada de maneira que valha a pena continuar vivo. Ou a minha vida está desorientada e a minha existência não está fazendo sentido, não tem significado. Eu continuo na direção em que eu estou andando, ou eu mudo, ou eu me reinvento, ou eu tomo decisões radicais. Eu consigo levar em banho-maria essa vida, ou é hora de sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar de novo? Essas questões fazem de nós seres espirituais. O Viktor Frankl dizia que a nossa consciência, desculpe ter apontado para cá, eu poderia ter apontado para cá, ou poderia ter dito assim, a nossa consciência, porque nós somos inteiros, uma consciência, a nossa consciência é o umbigo da alma. Ele diz assim como o nosso umbigo diz que nosso corpo biológico veio de um outro corpo biológico, que o nosso ser biológico veio de outro ser biológico, a nossa consciência, a nossa dimensão de espiritualidade, veio de outro ser e de outra consciência espiritual, veio de Deus. O Mário Quintana diz o seguinte, que o que é alma? Alma é essa coisa que pergunta o que é alma.
É isso que faz de nós seres espirituais. A pergunta do sentido. E a experiência religiosa faz sentido quando ajuda a gente a responder a questão de sentido. Porque essa volta toda para chegar no que a espiritualidade tem a ver com o mundo do trabalho. Tem a ver com o mundo do trabalho porque, a respeito do mundo do trabalho, essa dimensão espiritualidade é que se pergunta se o trabalho faz sentido. Se realmente vale a pena eu dedicar a minha existência a esse tipo de atividade, a esse tipo de compromisso, a esse tipo de subordinação, a esse tipo de tarefa, a esse nível de remuneração, a esse nível de sacrifício. É justamente a nossa dimensão espiritual. E aí, quando nós falamos assim de um ser humano espiritualizado, nós estamos falando de um ser humano que dá mais importância, está mais atento, valoriza, percebe, discerne, se compromete com essas perguntas a respeito de sentido. Uma pessoa, digamos assim, que não é tão espiritualizada, ela vai vivendo, sem se perguntar muito, sem se questionar muito, ela vai vivendo. Mas, digamos assim, uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que se faz perguntas a respeito de sentido. E um profissional que tem a sua dimensão de espiritualidade desenvolvida, ou aflorada, ou que já acordou para a dimensão da espiritualidade, ele vai fazer perguntas a respeito do seu trabalho. Ele vai dizer, faz sentido. E aí eu quero citar para você o trabalho de Estelle Morin, uma psicóloga que estuda psicologia organizacional, ela é canadense, e ela fez uma pesquisa sobre o sentido do trabalho, ou o trabalho e seus sentidos. Quando é que o trabalho faz sentido? Quando é que o trabalho é uma atividade facilitadora do sentido da minha existência? E quando é que o trabalho conspira contra o sentido da minha existência, de tal maneira que eu, por causa do meu trabalho, ou eu, no ambiente do meu trabalho, ou eu, no meu envolvimento profissional e na minha carreira profissional, digo, a minha vida não faz sentido, eu estou infeliz, não estou realizado, eu não quero mais fazer isso. Quando é que o trabalho faz sentido? Estelle Morin diz, primeiro, quando ele é uma fonte de satisfação pessoal. Quando você diz, eu gosto do que faço, mas não somente quando eu gosto do que faço, mas quando eu contribuo através do meu trabalho, eu percebo que o meu trabalho está fazendo diferença. E quando o meu trabalho me exige superar desafios pessoais, me exige novos aprendizados, me exige maturidade, me exige crescimento. Esse trabalho, quando é fonte de satisfação pessoal, ele tende a contribuir para o sentido da minha existência. Quando o trabalho me oferece condição de autonomia e sobrevivência. O que é isso? Tem a ver com remuneração, tem a ver com ascensão social, especialmente com relação ao meu futuro. Aí é o sentido de autonomia. Eu conseguirei, com o fruto do meu trabalho, cuidar de mim. Ou eu vou depender que outros cuidem de mim. Se eu continuar nesse trabalho, fazendo a mesma coisa, até ficar velhinho, quando eu ficar velhinho, eu vou ter autonomia ou vou ser um ser dependente? Quando eu percebo que o meu trabalho
concorre não apenas para a minha boa sobrevivência, mas para a minha autonomia, e autonomia tem a ver com liberdade de escolhas. Quando você não tem liberdade de escolhas, isso significa que alguém está escolhendo para você, aonde você vai morar, o que você vai comer, a roupa que você vai vestir, aonde você vai passar férias, se é que você vai ter férias. A sua vida não está na sua mão. A sua agenda não está na sua mão. Você não escolhe. Os outros escolhem por você. Até porque tem aquele velho ditado que diz que quem paga, o velho ditado que diz, quem paga, manda. Se o seu trabalho não é suficiente para lhe dar uma boa condição de sobrevivência e autonomia, provavelmente ele não concorrerá para lhe trazer o senso de sentido. Quando ele é um ambiente de aprendizagem e crescimento, aquisição de habilidades e conhecimentos, aprimoramento de competências, desenvolvimento pessoal. Nós somos seres, como dizia Platão, perfectíveis. Nós somos seres que mudam. Nós somos seres que são passíveis de aperfeiçoamento. Nós somos educáveis. Vale a pena ensinar um ser humano. E olhe que ditado popular, aplicado a um ser humano, que coisa mais degradante. Cachorro velho não aprende truque novo. Ser humano não é cachorro. Cachorro é determinado geneticamente. Ser humano, não. Isso faz lembrar o meu professor, que dizia que se você colocar um gatinho na frente de um pires com leite e uma caixinha de terra, o gatinho bebe o leite, faz cocô na terra e cobre o que fez com a terra. Mas se você colocar um bebezinho na frente de um pires de leite e uma caixinha de terra, ele dá um pontapé no pires de leite e come a terra. Porque o ser humano não é determinado geneticamente. Ele é educável. Ele muda. Ele é passível de crescimento. E é uma coisa estúpida quando, por exemplo, fugindo do tema profissional, indo para o tema conjugal, mas que serve também para o mundo profissional, quando o sujeito fala assim para a esposa: quando você casou comigo, você já sabia que eu era assim. Ora, a esposa poderia responder: bom, eu sabia que você era assim, mas eu não imaginava que você continuaria assim durante 30 anos. Porque cachorro que nasce assim e morre assim, cachorro. Ser humano não. Ser humano cresce, amadurece. E um espaço de trabalho que exige, sugere, facilita, possibilita aprendizagem e crescimento, contribui para o sentido. Identidade. Por exemplo, o status que a empresa fornece e a empresa quase como um sobrenome. Nós precisamos dessa referência profissional. Veja que interessante o nosso mundo. Inclusive, você sabe como que a gente apresenta uma pessoa para outra. Aqui está o Paulo Roberto, advogado. Aqui está o Zé Luiz, engenheiro. Ou como é que um pai e uma mãe falam dos seus filhos. Eu acho muito interessante, eu fico, como diria, comovido, singelamente vendo a beleza disso, como por exemplo, eu peguei um táxi a semana passada, o motorista de táxi, eu estava com uma certa pressa para chegar ao aeroporto, e na fila, levanta-se um senhorzinho, que eu falei, eu vou chegar amanhã no aeroporto. Mas o senhorzinho levantou com uma lepidez, ele veio com toda a fome para o volante, falou: o senhor está com pressa ou quer ir na calma? Eu falei: estou com pressa. Ele falou: então aperta o cinto.
Aí eu perguntei para ele, quantos anos o senhor tem? Aí ele foi me enrolando para dizer a idade. Eu descobri finalmente 85 anos. Mas se você visse a destreza, a presteza, a ligeireza com que ele atravessou essa cidade até me levar para Congonhas, era uma coisa maravilhosa. E no caminho ele me contou que tem 3 filhos, sustentados com esse volante aqui. Um veterinário, um médico e um advogado. Veja que interessante que aquilo que nós nos tornamos profissionalmente é fonte não apenas da nossa identidade, mas da identidade dos nossos pais. Eu tenho um filho doutor. É uma coisa interessante como que a nossa sociedade valoriza esse tipo de coisa. E como que a empresa vai dar para você quase que um sobrenome. Aqui é o Paulo Roberto da Xerox. Aí quando o cara não está mais na Xerox, aqui é o Paulo Roberto. De onde? É só o Paulo Roberto, não serve? Não, não serve. Porque se você não tem um sobrenome corporativo, você não tem quase nada. Assim é o nosso mundo. Olha que interessante, o nível estatístico de adoecimento após a aposentadoria. Pessoa se aposenta, adoece, perde a sua referência. Que coisa impressionante, o trabalho que lhe dá uma identidade. Agora, quando você tem uma atividade profissional da qual você não se orgulha, ou que a sociedade não valoriza, a sua identidade fica no meio de uma névoa. E ela não contribui para o sentido da sua existência. Utilidade. O trabalho serve para alguma coisa. E transformações resultantes do seu trabalho. Meu filho, quando leu o artigo da Estelle Morin, que eu dei para que ele lesse, também para minha filha, o meu filho leu e falou, pai, esse negócio aqui de utilidade tem a ver com o meu trabalho. Eu falei, meu filho? Como assim? Prestava para nada. Eu detestava o meu trabalho, eu não sabia direito por quê. Mas eu descobri. O meu trabalho eu fazia e me perguntava, por que eu estou fazendo isso? Por que essa mulher me mandou fazer isso? Eu não entendia para que prestava o meu trabalho. Eu não entendia de que maneira o resultado do meu trabalho seria útil. E aí eu descobri porque eu não gostava do meu trabalho em alguns momentos. Quando a gente sabe por que a gente faz e como o resultado do nosso trabalho afeta a realidade, a nossa atividade de trabalho é fonte de sentido. Eu estou sendo útil. Há uma razão para eu me levantar e ir ao meu trabalho, porque aquilo que eu faço é necessário e é útil. Relacionamentos. O trabalho como fonte de reconhecimento. Principalmente quando as pessoas que reconhecem o valor do nosso trabalho são pessoas que nós admiramos e por quem temos um certo afeto. Nós desejamos que essas pessoas digam para nós, muito bem, foi bom o seu trabalho. Porque um elogio àquilo que fazemos é também um elogio a nós. E é importante que nós saibamos que somos valorizados e somos importantes para alguém. E quanto mais esse alguém ocupa um lugar de afetividade do nosso coração, mais importante é esse reconhecimento. Até porque o ambiente de trabalho é um ambiente de relações íntegras e afetivas e um ambiente de construção de amizades. Quando você diz, eu não gosto do meu ambiente de trabalho, você estará dizendo muito provavelmente, eu não gosto das pessoas com quem eu trabalho, ou eu não gosto
dos tipos de relacionamentos que existem entre as pessoas com quem eu trabalho. Mas quando o seu ambiente de trabalho e os seus parceiros de trabalho são fontes de afetividade, de reconhecimento, de valorização pessoal, esse trabalho é também fonte de sentido. Inserção na sociedade, pertença a um conjunto social. De onde você é? Qual é a sua turma? Quem são os seus pares? Você está junto com quem? E integração na sociedade. Isto é, você está inserido. Por exemplo, como que as pessoas hoje, os teóricos falam das classes sociais mais pobres e inclusive as miseráveis? São chamadas de excluídos. Veja que crueldade a sociedade que nós construímos. Sobrantes. Imagina você chegar para um ser humano e falar assim: você é um sobrante. Você está fora do mercado de trabalho, você está fora do mercado de consumo, você está fora da teia social. Você é como se não existisse. O trabalho traz para nós esse senso de inserção na sociedade e no mundo. E, finalmente, ética, que é a compatibilidade com os valores pessoais e a aceitação do consenso social. Por exemplo, quando você está num trabalho que exige de você o sacrifício da sua consciência moral, esse trabalho vai ser uma fonte de infelicitação. Ele não vai cooperar para o seu senso de sentido na existência. Porque você estará constantemente traindo os seus valores mais caros e negando a sua própria consciência. Ou quando você tem uma atividade profissional que sofre a rejeição do consenso social. Uma atividade profissional que as pessoas torcem o nariz quando descobrem que você faz aquilo. Isso acaba conspirando contra o seu sentido. E novamente eu me lembro quando peguei um táxi, bem cedo, num domingo pela manhã, para vir à Igreja Batista de Água Branca. Era muito cedo aquele domingo, eu precisava estar aqui bem cedo. E peguei um táxi na esquina da minha casa, e o taxista era meu conhecido. E eu falei para ele: pô, que hora você chegou aí? Ele falou: passei a noite. Você trabalhou a noite toda? Ele falou: passei a noite. E o pessoal vê a gente cochilando aqui no ponto, acha que nós somos vagabundo. Mas eu passei a noite aqui. Falei: olha, obrigado, porque você está aqui e passou a noite aqui, porque eu realmente preciso de você agora para ir para o lugar onde eu tenho que ir. Que bom que você está aqui. Aí ele virou para mim e falou: e o senhor onde é que vai tão cedo? Aí eu falei assim: eu sou pastor. Ele falou: e o senhor está pior que eu. Aí eu percebi que o consenso social da minha atividade profissional não estava em alta, né? Mas quando você precisa negar os seus valores morais para desenvolver a sua atividade profissional, e quando a sociedade rejeita a sua atividade profissional, o seu trabalho acaba deixando de favorecer o sentido da sua existência. Em síntese, nós temos conceituado espiritualidade como a dimensão do relacionamento com Deus, que implica a manifestação do seu poder, amor e justiça em todas as dimensões da vida. A nossa fonte de sentido para nós cristãos é Deus. Deus conforme nós o percebemos na pessoa de Jesus Cristo. E esse poder que eu uso aqui é poder como força, é poder como energia vital, é o que me mantém vivo. Esse amor é
integridade relacional. E essa justiça é referência ética. Porque eu me relaciono com Deus, eu trago isso para o meu mundo. E quando eu respondo a essa vitalidade divina, com essas categorias de amor e justiça, então eu tenho sentido na minha vida, inclusive na minha vida profissional. Mas eu quero terminar com duas outras afirmações. Primeiro, uma sugestão de uma definição de trabalho. Trabalho é aquilo que fazemos para cooperar com Deus, para colocar ordem no caos. Trabalho é aquilo que fazemos para cooperar com Deus, para colocar ordem no caos. Pense o que seria o mundo se não houvesse um profissional como você. Ou se a sua categoria profissional não existisse. Ele seria mais caótico ou mais harmônico? Porque há dois conceitos que se equiparam: caos e cosmos. Cosmos é de onde nós tiramos, por exemplo, a palavra cosmético, que para a maioria de nós tem a ver com beleza. Mas o pessoal que hoje trabalha com a indústria da beleza, a indústria do cosmético, sabe que, na verdade, não trabalha com a indústria da beleza, trabalha com a indústria da saúde, porque a saúde é bela. Essa é a ideia por trás. A minha atividade profissional, ela concorre para o cosmos, para o que é saudável e belo, ou ela concorre para o caos? O que eu faço? Produz caos ou produz cosmos? Beleza saudável e saúde bela. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos, porque esse é o trabalho criativo de Deus. A Bíblia Sagrada começa dizendo que a terra era caótica. E Deus coloca ordem no caos, organiza, harmoniza dia, noite, terra, água, vegetal, animal, humano. Coloca ordem no caos. Trabalhar é isso, cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Trabalhamos para construir um novo mundo, inclusive o nosso, que começa dentro de nós. Um novo mundo no horizonte de nossa influência. O nosso mundo no sentido de nossa sobrevivência e de nossa autonomia com qualidade. Mas também o nosso mundo interior. Porque somente pessoas em paz conseguem promover a paz. Somente pessoas saudáveis, pessoas que são minimamente equilibradas e belas, conseguem atuar na realidade imediata e abrangente, de tal maneira a produzir harmonia e beleza. Para isso trabalhamos. O que a espiritualidade tem a ver com o mundo do trabalho? Absolutamente tudo. Quando você compreende a espiritualidade como a busca de sentido e como as referências fora de você mesmo, para que você traga ou dê sentido à sua existência. Sentido com a conotação de direção, você organiza a sua vida, e significado, organiza de maneira a fazer valer a pena e dizer para você, está valendo a pena viver do jeito que eu estou vivendo. Eu sou responsável e respondo com dignidade aquilo que está posto diante de mim. Apesar da minha ambiguidade e da contingência do mundo, eu desenvolvo
um projeto existencial que é digno, isto é, que tem sentido, que faz sentido e que se justifica. Isso é a maneira como relaciono espiritualidade no mundo do trabalho. Eu peço a Deus, na minha mais sincera e singela oração por você, é que a sua atividade profissional, nesses critérios apresentados, por exemplo, na pesquisa de Stella Mohan, ou em outros critérios, a sua atividade profissional seja para você uma fonte de sentido. Inclusive, para que você, através da sua atividade profissional, coopere com Deus para colocar ordem no caos e trabalhe para construir um novo mundo, inclusive o seu mundo, que começa dentro de você. Que assim seja. Amém. Era isso para hoje à noite.